Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Estamos aí começando mais uma live, mais um bate-papo legal. Nosso convidado de hoje será o tio Luciano do MCI, né? Professor Luciano. E estamos aí só aguardando ele chegar para nós colocarmos ele na conversa, tá bom? Aguardando vocês entrarem também, para a gente poder ter esse bate-papo legal, essa experiência, essa troca de experiência, né? O Luciano deve ter bastante experiência para contar, para compartilhar com a gente no seu trabalho com as crianças, na sua trajetória de Ministério Infantil. Viviane Chilimenes, ou Ximenes. De onde você é, Viviane? Vai dizendo aí para mim de onde vocês são, para eu poder mandar um abraço para vocês enquanto nós aguardamos o tio Luciano, tá bom? Evelyn Carla também. Ele tava com um pouquinho de dificuldade lá, mas já já a gente começa. Tem que aguardar ele entrar. Nem todo mundo tem tanta habilidade, né, com o Instagram, ou intimidade com o Instagram. A gente está se adaptando aí com essas novas formas de conversar, de ministrar. A Viviane está dizendo que ela é de Jaciara, Mato Grosso. Ó, tio Luciano entrou, agora sim. Agora eu posso colocar ele na tela para nós trocarmos aí as nossas experiências, trocar um papo legal. Vou convidar você, tio Luciano, para poder conversar. Vamos lá, aguardando o Luciano. Aê! Agora sim, tá me vendo? Sim, a minha mensagem Ah, no fundo está eu travada. ainda, eu ainda não estou te vendo. Tá carregando, mas estou te ouvindo. Ah, então tá. Vamos Vamos lá. ver se vai aparecer a sua imagem. Esses dias com a tia Tânia, a gente acabou fazendo só com a voz dela, porque ela não apareceu de jeito nenhum. Não sei o que houve. Não sei. Então, tá entrando. É, tá girando aí. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho para ver se aparece. E vocês aí, pessoal? Vocês também estão só ouvindo, Luciano? Dá um feedback aí para nós, para gente saber como é que tá. Que às vezes o pessoal veio ou não, tem umas loucuras aí da internet. Escrevam aí para mim se vocês estão vendo o Luciano, só eu que não. Tá me ouvindo, tio Luciano? Ih, acho que agora sumiu o áudio dele também, hein? Qualquer coisa a gente recomeça, não tem problema. Viviane, você tá sim o quê? Você tá vendo ele? Só eu que não? Como eu. Agora nem ouvindo a gente tá. Acho que ele saiu para a gente poder chamar de novo. Vamos tentar mais uma vez. O Instagram prega estas peças às vezes, né? Esses dias eu tive que ficar só ouvindo a tia Tânia porque não teve jeito. A gente recomeçou 5 Essa vezes. imagem. Tá me ouvindo? Tá me Tô ouvindo. ouvindo? Só aparece a Tá me imagem. vendo? Aparece a imagem aí. Não. Eu vejo você Tá me normal. ouvindo? Tô Tá ouvindo. só... Ah, e me vendo? Tô. Ué, só eu que não te vejo? O pessoal E tá me aqui eu... vendo? Não, só te ouço. Tem O 4 que pessoas será? aí online. Não sei. Será, hein? Aham. Pois é. Esses dias aconteceu isso também. Deixa eu tentar mudar aqui o... Agora eu ouço mais ele também. Oh, Jesus, tá difícil. Vou colocar ele de novo. Vamos ver. Caroline Martins, Simone, Rigobelli. De onde vocês são, meninas? Coloca aí pra gente. Tô aguardando se o Luciano entrar de novo. Vamos ver se vai rolar, se a gente vai conseguir conversar. Espero que sim. Ajuda aí, Senhor. Vai, Jesus. Faz a internet funcionar direitinho hoje. A gente está com uma internet muito boa aqui agora. Não sei o que está impedindo, o que está atrapalhando. Oi, Luciano. Eu coloquei. Quer me mandar um convite? Eu te mandei o convite, tá aí, aguardando. Quer tentar me mandar também? Tenta aí mandar um convite para ver se funciona. A Simone está dizendo que ela é de São José dos Campos, São Paulo. Legal, um abraço para São José dos Campos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tio Luciano.
aguardando. Vamos ver se vai agora. De novo, é para o senhor. Aparece, mas eu te vejo, tá normal, mas o meu não entra. Pois é, que estranho. Tô te ouvindo, mas não tô te Então, vendo. puxa Já vida, você me ouve e vê, né? não aparece nada. Nada. Fica só girando. Um círculozinho girando, tipo carregando, entendeu? Tá- Oh, meu Deus, o que será que foi? Sua internet aí é boa, Luciano? Agora já não. Ah, agora apareceu! Apareceu! Amém, Pai do Ah, Senhor. Até para a aqui o paz do ambiente, ó. Senhor. Tudo isso aí. Ah, Botei é até a uma questão luz, de ter uma aqui, paciência. ó. Ai, que legal! É questão de ter um pouquinho de paciência, né? Sexta-feira Ah, tem é. muitas lives, todo mundo em casa usando A o tia celular. Simone, a tia Simone Rigobelli pregou na nossa igreja. Ela é de São José dos Campos. Uma bênção ela. Olha, ela falou. Ah, você conhece, que legal. Aí, a Sim. Larissa está dizendo, o tio Luciano não está aparecendo aqui também. Bom, ela escreveu agora há pouco. Agora, Mas e manda aí agora? pra Será que gente, tá amigo. vendo? É, Voltou, aí, ela falou, voltou, ela ó. tá dizendo. Beleza, então acho que agora todo mundo tá vendo e ouvindo. Glória a Deus. Sim. Você prefere ser chamado de professor, pastor, tio? Como é que você prefere, Luciano? Pode chamar de tio, porque assim, a maioria já me conhece como tio. Vou tentar colocar aqui do ladinho, vamos ver? Isso. Luciano. Beleza, lá da luz. Eu não importo com o Isso. título, né? Eu sou evangelista da Assembleia de Deus, aqui do Ministério do Belém, né? Há muitos Aham. anos. E aí, para mim, é indiferente, porque não vai ser o título, né? Mas, assim, a responsabilidade que nós temos diante de Deus e até mesmo diante da igreja, né? Aham. Verdade. Tem Então, gente que pode não chamar de gosta tio de ser chamado Luciano, de irmão tio, Luciano, não tia, tem né? problema. Eu gosto. Eu ainda não tenho sobrinhos, né? Agora tá a caminho, meu primeiro sobrinho, do meu irmão mais velho. E eu adoro a criançada me chamando de tio, e os grandes também, os adultos já acostumaram, todo mundo chama de tia. Criançada chamando a gente de tio, os adultos também. Não me importa também, não. A dureza é quando eles casam e te chamam de tio, né? Cresce e continua chamando de tia, né? Quando eles chamam, Luciano, você mas de eu tio. creio que todo mundo já. Eu falo, não, né? Porque alguns casos, assim, você se sente velho quando eles casam e te chamam para ser padrinho. Você já se sente velho. E quando eles te Isso. chamam de tio, aí pronto, já era. Eu sou professora na escola secular também, né? Hoje eu trabalho só para a igreja. Deus me deu esse privilégio. Mas trabalhei muitos anos em escola secular também. E você quer ver se sente velho é quando eles se formam na faculdade. O aluno seu que foi pequenininho na escola, agora cresce, se forma. Já tem alunos que se formaram em medicina, em direito. Aí fala, nossa, tô ficando velha mesmo. Não tem Imagina. jeito, isso é. Mas é bom saber que a Tem gente mais gente. trabalhou já há tanto tempo com criança, né? A gente fica. É gratificante. Sim, porque forma uma história, né? Na verdade, eu Uhum. comecei, a minha história ela é muito legal, porque eu comecei muito, não muito cedo, mas assim, é, eu me casei com uma pessoa de um outro estado e essa pessoa não me conhecia, porque eu sou do Pernambuco, criado aqui em São Paulo. Uhum. Olha. E a minha esposa é do Rio Grande do Sul. E aí nós casamos no Sul, casamos aqui e moramos aqui. Então, ou seja, eu desci do Nordeste enquanto criança, fui criado aqui e tal. Então, aí, nós casamos, faz 20 anos de casamento e 20 anos de ministério. Ela tem mais tempo de Uhum. ministério porque ela trabalhava com a mãe dela desde quando era bem mais jovem, né? E depois Olha. que nós casamos, nós colocamos no nosso coração, eu coloquei e ela colocou também, que quando nós tivéssemos o nosso filho, a igreja onde nós tivéssemos, que nascesse o nosso filho, nós gostaríamos que tivesse o ministério infantil com as crianças. Não só a Aham. escola dominical, como a Assembleia de Deus faz, mas um ministério de verdade, sabe? Completo, né? Só que aí nós não fazemos parte do Ministério Infantil. Eu já fiz evangelismo, tudo, na juventude, mas não trabalhando exatamente com criança. Era incluído, Aham. mas não era nada específico. Passou a ser específico no ano 2000. Quando Aí vocês sim, virou tiveram 20 tudo. anos. Aí assim, 4 anos antes, 3, 4 anos antes do meu filho nascer, aí nós começamos. Aí quando ele nasceu, já Olha, existia um ministério de 3, 4 anos. Mas o que ministério como ele é bem. hoje, um ministério com música, com EBF, um Aham. ministério com congresso, um ministério com escola dominical, um ministério com música, Entendi. como é hoje, né?
Então, em 2003, ele nasceu em 2003, então ele já está com 16 agora, ele nasceu já no ministério já crescente. Não só Olha, existia a escola dominical quando ele cresceu, quando ele nasceu. minha filha também. Minha filha também é de 2003 e eu também ingressei no departamento infantil da minha igreja porque eu queria que ela tivesse algo mais estruturado e aí na igreja não tinha ainda. Falei, bom, vamos botar a mão na massa, né? Eu já trabalho com crianças de escola, já sei como lidar com criança, agora vamos entrar para o departamento da igreja. Foi por causa da minha filha que eu entrei também. Mas, na Aí botei a mão verdade, na massa. eu entrei, na verdade, assim, eu queria isso pro meu filho, mas quando eu estava naquela igreja X, já existiam professores, já existiam as Uhum. músicas, já existia a escola dominical. Então, eu entrei, mas eu não fui para o Ministério Infantil. Continuei sendo obreiro na igreja normalmente, minha esposa participando normalmente, e aconteceu, aí sim, houve um trabalhar de Deus, porque a irmã que estava lá há muitos anos, e num belo dia ela deixou o Ministério Infantil, viajou, ficou um tempo fora, não avisou nada para o pastor, ficou 3 meses fora, e nesse interim não tinha que tomasse conta. Olha. Aí perguntaram, E não aí pode passou. assumir por um tempo? Esse um Aham. tempo já faz 20 anos. 20 anos, meu Deus. Luciano, eu creio que todo mundo já te conhece, né, irmão? Não é novidade. Mas eu peço para todo mundo no começo se apresentar. Então, se tiver alguém que não conhece, se apresenta aí seu nome, estado civil, igreja, lugar que você mora, só para É, ficar assim vamos oficializado, lá. como O todos meu os nome outros. sou Luciano Mendes, né? O nosso ministério ele cresceu porque homens do Ministério Infantil eram poucos. E aí assim, e nós não perdemos a linha ainda, né? O nosso ministério ainda está focado na palavra. Mas vamos lá. Então, meu nome é Uhum. Luciano Mendes, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. O nosso setor é setor 16, aqui em Arthur Alvim. Eu congrego na congregação de Parque Arthur Alvim, do lado do metrô. O meu pastor local é o pastor Ezequias Cruz, né? Ele é o nosso pastor local. E aí, na nossa igreja, durante muitos anos, nós desenvolvemos um trabalho com MIPA, que o Parque Arthur Alvim. Uhum. Deu uma travadinha. Nós temos o MCI, que é o Ministério Cristão Infantil, que é um ministério que já está aí há 20 anos, que ele caminha paralelo à igreja, não é um ministério da igreja. Na igreja é o MIPA, Ministério Infantil Parque Arthur Alvim. O MCI, ele é um trabalho interdenominacional da nossa família, onde nós atendemos, sempre foi o nosso objetivo, atender a igreja com materiais, pregando para a criança de uma forma lúdica, porém com muita responsabilidade. Fiz seminário batista, fiz o seminário da Assembleia de Deus. Quando Deus falou no meu coração que nós trabalharíamos na obra, a primeira coisa que quando você entende o chamado de Deus é você se preparar, né? Então Uhum. eu me preparei logicamente, fiz o seminário das Assembleias de Deus, fiz o seminário batista, muito bom, agregou muito aos conhecimentos. Não era professor na época eu não Uhum. era professor de secular, nem de formação, mas nós já trabalhávamos com as crianças com aquilo que não é que nós aprendemos, é que na verdade assim, você tinha a revista e você trabalhava, você não Uhum. era... a nossa experiência é autodidata, foi realmente trabalhando, né, trabalhando, Uhum. porque nós não tínhamos materiais, quando eu dou treinamento, eu mostro, eu não tinha materiais, né, então nós não tínhamos materiais, e nós fomos fazendo a obra com aquilo que nós, de uma certa forma, assim, achávamos que era certo. Aí depois eu tive contato com a PEC, fiz uns cursos com a Uhum. PEC também, para trabalhar essa questão com as crianças, tudo. E aí, posteriormente, aí já em 2007, sim, aí eu fiz curso de formação, né, de formação de professor. Então, desde 2007, sou Uhum. formado pela Universidade Paulistana, depois eu fiz Universidade de Jales, aí fui Uhum. fazendo, né, me capacitando cada vez mais com formação de professores na área. Mas até então, né, Legal. esse começo aí foi aprendendo com o irmão simples, com aquilo que você acha que é Aham. certo, com aquilo que aprende, né? Então essa é a minha formação, sou dessa igreja, sou Acho casado que com a irmã Chames, a maioria das pessoas começa assim, né? Meio começaram cai de assim, ou não, paraquedas sem assim, aí vai formação, buscar. né? É. É, eu sou casado com a irmã Chames, que é mais conhecida como Tia Uhum. Isa. Ela que faz a Frida do Ministério Infantil, ela é mais conhecida como Frida. Ela que faz a voz Uhum. da Frida do Ministério Infantil. E o Maurício, né, que é o meu filho,
que é o Cizinho, que faz parte também comigo, e aí nós fazemos, faz parte do CD 1 e 2, a minha família, e nós cantamos, pregamos para a criança, e hoje nós damos treinamento, mas com mais propriedade, né? Mas eu lembro que quando Uhum. nós começamos o treinamento, não existia treinamento, as pessoas trabalhavam por amor mesmo. Essa é a Uhum. nossa Bem formação isso. de igreja. Que legal, Luciano. É, bom, você disse então o tempo que você trabalha com as crianças, já há 20 anos, mas e de convertido? Você nasceu no Evangelho? Não, Ou não se nasci no converteu? Evangelho, a minha história também é Quantos bem anos? longa. É, Eu creio no tenta me dar uma Evangelho porque resumida, como foi. eu conheci Jesus quando eu tinha 10 anos, né? Na E a infância. família não era cristã. Então, eu conheci Jesus, e nós morávamos numa grande comunidade, e uma senhora que já partiu do Senhor, ela me convidou a ir à igreja, eu tinha 10 anos, eu fui. Só que a comunidade, imagina, Uhum. a comunidade, quando eu tinha 10 anos, isso faz 30 anos, né? Então, era muito perigoso, a igreja era uma igreja no meio do favelão, hoje é comunidade, mas não muda o nome, não quer dizer Uhum. nada. Na comunidade de Heliópolis, né? Na antiga favela de Heliópolis. E Uhum. aí a minha mãe não deixou ir à igreja. Eu fui 3 domingos na escola dominical com a irmã Adi. Quem me convidou foi uma irmã da minha rua, que ela não trabalhava com criança, mas ela levava as crianças. Aí, Entendi. posteriormente, fiquei sabendo por que que ela levava, porque ela não sabia, ela não tinha, ela era analfabeta, ela não sabia ler, mas ela levava para a Olha, tia. Bem interessante, entendi. né? E ela me Muito. levou com 10 anos. Eu conheci Jesus com 10 em 3 escolas dominicais. Eu fui, a palavra ficou guardada no meu coração. Aí a minha mãe não me deixou mais ir à igreja. Oh, meu Deus. E aí, como foi? Pra conseguir voltar? Então, durante os 3 anos, né, que foi duração de 10 aos 13, durante os 10 aos 13 eu guardei a palavra no coração. Eu lembro até o Olha hino que foi só. cantado lá na escola. Nada a ver com criança. É Você faz mesmo? tempo que está no Evangelho? Sim, eu nasci na igreja. Então, acho que você lembra da Eula Hum. Paula e do Jorge Claro, Araújo. Então, lembro, na lembro. época, ela tinha um quarteto chamado Quarteto Harmonia. Hum. E Você lembra, qual era não? o do A quarteto? Eu não música, tô me lembrando eu bem. lembro da melodia com um pedacinho somente. A irmã cantava assim. é, Vou lembrar, calma. É, Jesus, não lembro. É, assim, pelas asas da fé, subi, subi e fui aos céus. Chegando lá, eu vi uma cidade. Esse era o trecho. Pelas asas da fé, subi, subi, Aham. fui ao céu, chegando lá. Eu não conheço, Faz não. muitos anos. Eu ouvi essa música Aham. depois de 10 anos uma vez. Era esse Olha louvor, mas só. era da Eula Paula, porque eu vi era disco na época, uma irmã da igreja há muitos anos, ela tinha, aí eu vi, aí eu recordei que eu ouvi, pelas asas da fé, subi, subi e fui aos céus. Chegando Ficou lá, na eu vi memória uma linda mesmo, né? cidade. Até a capa do LP ficou na memória. Não Ficou. esqueceu mesmo. E aí eu lembro que era a Eula Paula que fazia parte desse quarteto, né? Era a Aham. Harmonia Celeste. Essa música a irmã cantou, eu lembrei a história era de Davi, e aí, na época da revista, a minha mãe não deixou mais. Quando foi com os 13 anos, aí sim, os 13 anos, ela não deixou ir na Assembleia, mas aí uma professora minha de CJ, ela me convidou para ir à igreja dela, era uma igreja, era Que é semelhante à feijão? Assembleia, mas era Assembleia, e aí, desde os 13 anos até os 21 anos de idade, até o meu casamento, eu estive nessa igreja. O que é CJ? CJ na época era Centro de Juventude. Hoje deve ter outro Ah, nome. entendi. Sabe, Entendi. são ONGs, são parecidas com SEI, mas é SEI para criança que dão reforço escolar. Entendi. Entendi. Ela agora Que existe bênção, com então. outros nomes, mas era chamada de CJ. Uhum. Ela era cristã, e aí, como a igreja era numa avenida e eu era maior, aí a mamãe deixou eu ir. Aí pronto, aí eu Entendi. passei a ficar na igreja até o casamento. Mas E assim, nunca mais a saiu. minha família mesmo, aí eu casei, e aí quando eu me casei, minha esposa é da Assembleia de Deus, aí nós só Aham. saímos daquela igreja, né, com a bênção do nosso pastor, e pertencemos depois a isso,
eu estou mais 20 anos na Assembleia de Deus. E a família se converteu depois? Então, um irmão meu, ele aceitou Jesus, ficou um bom tempo na igreja, se afastou. Os meus outros irmãos não Uhum. vão. A minha irmã é muito simpatizante do evangelho, mas não se decide. E a minha mãe, até Poxa. hoje, a minha mãe, ela não Uhum. gosta da igreja, mas assim, total. Poxa. E não existe um motivo. Nossa, Ela vai não saber, né? gosta, Mas ela não, só Deus ela, sabe. hoje ela ouve mais, a gente ouve, fala do evangelho, ela ouve. Antes ela nem ouvia, não deixava você falar. Mas ela não, é uma Meu pessoa com coração que tem orado muito. Depois de 15 anos de oração assim, eu falei muito sério com Deus nesse respeito. E aí, Deus me deixou muito claro no meu coração. Pregar, eu preguei. Testemunhar, eu sempre testemunhei. Casei na Uhum. igreja. Permaneço com a família na igreja. Então, assim, não tem motivos para dar mau testemunho, muito pelo contrário. Né? Verdade. Nunca dei mau testemunho para minha família, assim, ó, tá vendo? É crente, mas fez isso. Não. Sempre Aham. testemunhei. Então, assim, eles não podem dizer, olha, por causa do pastor Luciano, que nós não servimos a Deus. Então, Uhum. eu orei a Deus, sabe? Porque uma vez eu tive um sonho que ela partia, eu chorava muito, e aí depois disso eu insisti com Deus a esse respeito. E Deus deixou muito bem claro no meu coração uma coisa que me deixou em paz. Pregar, você pregou. Falar, você falou. Uhum. Mas decidir mesmo é ela. Então a minha mãe tem Verdade. que decidir. Eu não posso A decidir sua por parte ela. você fez, né? Aí eu Entendi. descansei o meu Mas Deus. coração, sabe? Porque eu Aham. descansei o coração, mas toda vez que eu tenho oportunidade, ela mora distante de mim, quando eu vou na casa dela, eu leio a palavra, eu oro. Hoje ela aceita, Aham. mas ela não quer ter o contato com o Criador, com Cristo, né? É complicado isso. Uhum. Pois é. Mas não sei, deve ter algum momento, né, que vai se render a Jesus. A gente espera que sim, né? Como Nós os temos que nossos crer parentes. nisso, né? É. Sim. Amém. Quantas crianças vocês trabalham lá na igreja? Vocês têm na sua igreja? Então, na nossa igreja, agora está na pandemia só Jesus, né? Mas assim, Hum. no grupo da nossa igreja sempre foi um grupo movimentado. Uhum. Eu, minha esposa, o Ministério Infantil, eu sempre movimentei o Ministério Infantil. Por quê? Porque é importante. Então, assim, na nossa igreja nós estamos hoje, que assim, eu passei por 3 igrejas na minha vida. A minha primeira igreja, Uhum. uma Assembleia de Deus que nós ficamos durante 12 anos na região de Ipiranga, onde foi constituído Uhum. todo o MTI, foi constituído lá. E aí lá sim, lá nós fizemos um trabalho assim, lá foi um trabalho que existe até hoje. Lá, por ser uma comunidade, é o melhor trabalho visto. Não existe trabalho melhor porque assim, não é porque eu estava lá. É porque a maneira como as pessoas que saem e entram lá, elas enxergam o Ministério Infantil. Poxa. Eu fico encantado porque assim, eles fazem uniformes. E eu sempre brinco, né, que quando tem os uniformes... Você é da Assembleia, né? Você é Já da fui Assembleia, muitos não? anos. Cresci na Assembleia, mas hoje eu sou batista. Mas eu cresci na A Assembleia. E sempre Assembleia faz por os todas as congressos, igrejas da né? minha cidade. Aham. A Assembleia faz os congressos e todo mundo fica igual, né? Mas você Isso. sabe que nunca fica igual. Eu sempre falo que aparece sempre alguém malhado lá no meio, na hora. E isso, né? Mas, porque você não pode afastar a criança só porque ela veio diferente. Você não pode. De jeito Então, nenhum, assim, né? mas no Heliópolis não tem isso, gente. Olha Não só. tem. Todo mundo Desde o igualzinho. bebê, não existe. Desde o bebê até o. Nossa, eu não sei o que eles. Na época eu sabia o que eu fazia, ninguém também ficava diferente. Mas eles continuam Aham. assim na mesma pegada. Se é uniforme, e é um uniforme a coisa mais linda do planeta. Não Muito existe capaz. trabalho de uniforme como eles fazem. E eles continuam. Já faz mais 12 Incrível. anos que nós saímos, quase 12 anos, e eles mantêm, não Uhum. é a mesma liderança, são outras pessoas, mas eles Vai mantêm ali o mudando, mesmo né? ritmo. Por ser no meio de uma comunidade, é o melhor trabalho. Que E o incrível, número hein? Então, grande. Na nossa mantendo o igreja, padrão. nós mantemos. Na nossa igreja, nós Que legal. mantemos o mesmo, a Assembleia, nós mantemos, né, o mesmo trabalho, mas tem uma questão. Fazemos, mas não é a mesma forma. Mas mantemos o número bom Aham. de crianças, porque realizamos evangelismo, realizamos o congresso, nós realizamos o trabalho de educação gratuito, que vem o último trabalho
Ia ser agora em setembro, em julho, não pôde por causa da pandemia. Mas o ano passado nós colocamos em nossa igreja 1.200 pessoas, Olha só que incrível. de Que é forma lindo, né? gratuita. Igreja lotada de criança. Sim, de forma Maravilha. gratuita, com os nossos professores e os professores que foram convidados a estar ali, porque é um trabalho já realizado já há muitos anos, que é os trabalhos dos congressos, né? Uhum. Então, existe, Qual a então maior tem um número. Hoje dificuldade? nós estamos com 40, 50 crianças. Entendi. Qual a maior dificuldade que vocês já passaram com o Ministério Infantil? Ou de repente esteja Teve um passando momento. agora? Agora é um problema mundial, né? Mas teve um momento que Deus nos tirou, né? Nós estávamos nessa igreja, onde nós estávamos, e Deus nos tirou, nós saímos de lá, porque nós tínhamos que mudar. Mas antes de mudar, nós ficamos um período, basicamente um ano, onde Deus fechou as portas para nós. Nós não Hum, pregávamos, nós éramos convidados. Nem existia muita internet ainda, né? Mas já estava começando tudo, mas existia. Mas assim, sabe um momento que Deus fecha as portas e você fica local, trabalhando só local, e assim, e na outra igreja nós tínhamos tudo. Nessa, nós tínhamos 3 crianças. oh, meu Deus. E, e foi um momento Começaram bem quase do difícil, porque zero. Deus falou comigo, com minha esposa. Era meu filho, a filha do pastor e a neta do pastor. Meu Deus, só essas três. São essas 3. E nós Hum, ficamos um ano nessa igreja, que foi um ano de transição, que nós íamos mudar aqui para leste, mas foi um ano de uhum, muito aprendizado. E aí, nessa igreja, né, também na Assembleia, nós ficamos. Aí, quando nós saímos, aí nós pudimos ver que não foi. Foi prova porque nós não tínhamos nada, porque na outra igreja nós tínhamos tudo. Tu imagina, nós tínhamos boneco uhum, cabeçudo, nós tínhamos materiais, fantoche, tinha uma sala, tinha um trabalho que o pastor apoiava, tudo, e de repente você se uhum. vê no lugar, tem tudo isso, mas você não tinha material. Tinha só 3 crianças, ninguém vinha à Meu escola Deus. dominical, e aí depois de um ano que nós saímos, nós deixamos 2 salas, uma com 18 e outra com 22. Trabalharam duro por um ano para fazer o negócio Por um ano. acontecer. Acho que não. Foi o trabalhar de Deus, né? Porque nós questionamos muito a Sim. Nossa Senhora, nós éramos conhecidos. Ninguém, para você ter uma ideia, acho que eu preguei 1, 2 vezes em um ano, sabe? Sem convite. O meu telefone nunca mudou, meu telefone é o mesmo há 20 anos, é o mesmo número. Que Já mudou de incrível. operadora, mas o número era o mesmo, então não tinha como eu perder. Aham, E infelizmente não. Aconteceu isso, mas para nós foi um aprendizado. aham. Deus deixou E vocês foi bom. isolados por um tempo de quarentena? Foi um trabalhar. Olha só. É, você disse que a sua formação, então, depois foi buscar, né, a PEC, se formou também na área da educação. Mas e qual é o talento que você diz, irmão Luciano, que veio de Deus, assim, um dom nato que Deus deu justamente para poder trabalhar com as crianças? Não precisou de faculdade, isso aí foi Deus que deu. Assim, olha, eu tenho, assim, quando você bota uma roupinha mais colorida, não sei o quê, é, você parece simpático, na verdade, né? Eu não sei, as crianças têm um carinho muito grande, e quando eu, por exemplo, estou para gravata, mesmo eu com cara de sargento, eles vêm, me abraçam e me beijam. E Não quando eu é estou roupinha sério, colorida, não. Deus eu coloca não um, sei, parece uma eu não peruca de sei quem dizer que trabalha é com a criança que simpatia, atrai. e olha que assim, e olha que eu não sou aquela coisa de abraçar criança, e ai, não sou, não sou, né? A minha Aham, esposa também não é, nós somos de tratar a criança como criança. aham, Eu não preciso ficar beijando, botando no colo, eu nunca fui botar criança no colo, não sou de uhum. beijar criança, assim, primeiro, antes nós já tinha, antes mesmo, dessa questão, né, de ideologia de gênero, essa questão de pedofilia, que isso complicou muito. Então eu sempre É. tive sempre foi assim, as crianças vinham, é diferente, se a criança vem, a gente tem todo um macete para abraçar, aquela coisa toda, normal. Mas a criança Uhum. sempre veio, eu nunca fui até a criança. Então eles vêm, tio, aí, nossa, do nada eles contam. Para minha esposa, a mesma coisa. Minha esposa, ela senta, as crianças vêm ao redor. Se eu sento, eles É. também vêm do nada. Aí conversa, e aí fala Parece que tem um coisas. imã, né? É, um, Deus coloca um imã na gente para atrair a criançada, né? Acho que é eu acredito que uma coisa seja que o ele dom de coloca. Deus que eles enxergam em você, na verdade. Então, assim, é isso. Porque formação eu não tive. Eu tive, assim, uma vez, pelo contrário, eu tive, não foi um balde de água fria, foi um iceberg completo.
Eu lembro que uma vez Meu nós Deus. procuramos uma igreja X, porque lá Ah, tinha tudo, eu fiquei sabendo que lá tinha tudo. Mas lá tinha tudo mesmo, lá tinha um sistema na época, isso há 20 anos, era um sistema assim, eles tinham chamado um sistema OANSE, dos Estados Unidos. Era um professor para 3 crianças. E era uma sala linda com 3 crianças. Eu levei o meu pessoal para fazer o treinamento lá de uma noite, como que funcionava, tal. Eles tinham uma sala só de materiais, 1001 fantoches. E uau. eu caí na Sonho de graça de falar assim para estudante. ele, falei, irmã, como é que eu faço para ter tudo isso? Gente do E aí céu. ela falou uma Era, coisa para era uma mim. igreja americana? Não, Era uma é igreja batista, mas americana? é uma batista regular. Entendi, entendi. É bem Há tradicional, mais mais tempo, tradicional. as igrejas batistas já vêm investindo nas crianças há mais tempo, né? Já trabalham, Sim. assim, de investir em salas. Eles não têm uma igreja que não tenha Aí, sala do fundo ou do lado. As assembleias, não, de uns mas anos lá, para cá, têm despertado muito. sim, mas essa igreja, quando eles construíram um prédio do lado, ela é numa região nobre, então vai, onde eu fui parar? Aí, eu Ah, perguntei para a irmã como que eu ia fazer tudo aquilo que eu achei que ela ia me dar um visual. hum, E aí ela me deu a maior resposta da face da terra. qual foi? Irmão, basta ter criatividade. Olha! E Aí aí, eu deu pensei, um clique eu assim? pensei, aham, é fácil falar ter criatividade quando você tem tudo. Ah, quando tem tudo é fácil. E o que que você mais Mas gosta, tio Luciano, das crianças? a alegria, né? As crianças. Teve uma época que nessa igreja atual que eu estou, eu trabalhava com as Uhum. crianças, mas eu fui convidado para trabalhar com as irmãs do ciclo de oração na escola dominical. Imagina, aquela Uhum. veiarada toda. E aí, eu fiquei 3 anos, engordei até, porque todo final de semana era café da manhã para o professor, a gente fazia um cartão. Olha, E aí, fiquei 3 anos, eu gostava muito, eu dava aula diferente, porque a aula para criança acabava, né? Mas eu já era professor de adulto durante muitos anos, eu fui professor durante 20 anos na escola de criança e de adulto. Então, uhum. aí eu alternava, né? Eu sempre alternava. Então, eu fiquei com as crianças, com as irmãs, e aí elas. É, e a gente percebe que é um trabalho diferente, mas as irmãs, a gente sabe que é uma tristeza, que a cada ano você perde 2, 3, né? Elas partem para o Senhor, você fica tão triste, né? E criança não, criança traz aquela alegria, tem uma novidade sempre, eles estão sempre motivando, Uhum. então a criança é diferente. Então, a maior, acho que a alegria das crianças, né? E acaba contagiando a gente. Às vezes você tá meio para baixo, Daí. aí vai trabalhar com a criançada, você já sai recarregado, né? Nós temos muitas experiências com crianças que ninguém passou para nós, nós passamos, sabe? Uhum. Vivenciamos. Uma coisa é você aprender Entendi. na teoria e a outra coisa é você vivenciar na prática. Com certeza. Irmão Luciano, é, qual a estratégia que vocês têm usado, os projetos que vocês têm feito para atrair as crianças? Tem gente que grava CD, tem gente que faz DVD, que faz cursos online ou vende apostilas, escreve livro, cada um na sua área, né? Cada um cria algum projeto para atrair crianças. O que vocês criaram? Fala um pouquinho do MCI Bom, para gente. o MCI, que é o Ministério Cristão Infantil, ele virou ministério, né? Porque é um serviço na casa do Senhor, mas assim, a Uhum, nossa maior ideia era criar materiais para as crianças, porque nós não tínhamos. Tínhamos só a PEC, né, com os materiais da PEC, nós sabemos como que é, um pouco mais uhum, tradicional, e aí nós queríamos algo mais inovador. Com o tempo, primeiro, nós começamos com os treinamentos, que era chamado de reciclando. Quando nós começamos na uhum, comunidade de Heliópolis, nós fizemos até a 8ª edição, lá no meio da comunidade mesmo. A nossa igreja, uhum. nós anunciávamos na época e vinha, né, as igrejas, os irmãos, e nós fazíamos treinamentos juntos. Com o tempo, nós realizamos o congresso, né? O congresso Ensinando no Caminho é nosso. Então, a partir de Provérbios 22:6, nós criamos o congresso Ensinando no Aham, Caminho, que no começo ele deu um up, foi para alguns estados, como Maranhão, Fortaleza, Rio de Janeiro, legal. ele deu um up. E de contrapartida, nós criamos o nosso próprio material, que era como trabalhar com crianças no Ministério Infantil. Depois que nós passamos por uma Uhum, certa experiência, nós passamos a
a não ficar para nós, mas replicar isso aí. Aí essa nossa apostila, ela virou livro, que é o nosso livro, deixa eu pegar aqui. Mostra pra gente. Oi, Nilma, ela tá Uau. dando um olá pra gente. A paz, querida, seja bem-vinda. Nós Luciana vai pegar um criamos, livro para era mostrar para nós. Ah, como trabalhar com crianças no Ministério Infantil. aham, Inclusive, a criança isso. é uma criança que já é grande da nossa igreja. É Nós mesmo? nunca utilizamos, nós sempre utilizamos tudo nosso. Por quê? Porque é Uhum, importante valorizar as nossas crianças. Então, no nosso exatamente. CD, primeiro CD, nós usamos algumas crianças específicas. Já no segundo CD, nós usamos, assim, primeiro, nós chamamos todas as crianças para, primeiro, voluntários. Quem quer participar? Aí teve um número. Nos participar, agora vamos passar a letra. Vamos ver quem consegue fazer. Porque não adianta também a criança participar, mas ela não ter a habilidade para cantar, para fazer o coro, levar lá no estúdio e fazer. Então, assim, nós demos chance primeiro, para todos, depois, para quem todos, ó, tá aqui aberto. Quem quer? Eu. Conversamos com os pais. Depois dos pais, fizemos uma breve seleção, mas basicamente nós incluímos todos que queriam. Aham. Por quê? Participar. O Luciano, nosso livro é uma criança Sidney. que tem acho Quem que é 8 ou Sidney 10 Henrique? anos. Você conhece? Sidney Henrique Quem? está dizendo, estou com ele aqui, ó. Sidney Henrique está dizendo, estou com ele aqui. Ele quem? Será que é o garotinho da capa do livro? Estou com ele aqui, não Não, sei quem aqui é é a esse. menina. Ah, Deixa eu ver. ganhamos da... Ah, estou com ele aqui, o livro. O livro. Ganhamos da tia Ah, Kátia. Ah, o livro. tá. Legal. Então, veja, Hum. o Ministério. Aí depois, nós ficamos um bom tempo, ele virou livro, ficamos com uma apostila reduzida, né? Virou livro. E aí nós tínhamos uma preocupação que era compor materiais. Aí com o tempo, aí nós lançamos o primeiro CD, que eu não estou com ele aqui, mas estou com o segundo, ó. Eu e meu Legal. filho. Por que que no primeiro tinha a esposa? Aí Aham. com o tempo, o que acontece? Geralmente quando você grava o CD, por incrível que pareça, apareceu nós, os bonecos, uma estrela, na hora da apresentação, todo mundo quer o quê? Todo mundo. E aí é Hum. complicado, porque às vezes você não consegue levar os bonecos e tal. Então, o que aconteceu? Aham. Aí a minha esposa, por ela trabalhar também fora, muitas vezes ela não consegue ir. As pessoas cobram. Entendi. Aí eu passei, aí a gente acertou aqui, para não ter essas cobranças, eu e meu filho. Nós dois sempre vamos. Aham. Então, o que for a mais, Entendi. é vantagem. Aham. E aí, nesse Com CD, certeza. nesse CD, nós deixamos ele mais adolescente, né? Um CD mais adolescente, jeans, mais Uhum. tranquilo, né? Aí nesse CD nós fizemos uma Legal. disposição para sair os dois CDs. Mas agora, com a problemática das mídias digitais, nós mandamos para as mídias digitais, mas tem um problema sério aí. Quando você manda para as Ah, mídias, o YouTube disponibiliza as músicas de graça. ué, de Complicado. graça? Ela não sai na resolução boa, É, com a mesma qualidade, né? mas sai. Mas aí vocês não faturam nada com isso, pelo fato de ter colocado Então, nas quem compra a plataformas? música realmente na íntegra, o playback, tudo, aí ele paga lá R$ 1,99. Por Tá em cada todas as música. mídias. Entendi. O bom não é porque é meu CD, não, mas dá para aproveitar 80% para cantar na igreja. Aham. Ó, o Sidney está Sempre dizendo que vai ter vocês aquela foram lá música. no Maranhão, ó. Na Casa de Oração Monte Oreb. Está dizendo que vocês foram ministrar lá no Maranhão, na igreja dele. Isso, essa Uhum. igreja é da tia Tati Amaral, ela é uma das maiores referências, né, Uhum. ela foi da Assembleia e hoje eles são da Casa de Oração. O pai dela é uma bênção, e eles são pastores dessa igreja, né, Casa de Oração, e essa igreja, e lá nós fizemos o congresso, foi uma bênção, então eles participaram com a gente lá, com certeza, bênção. E é uma família muito abençoada e nos abençoa muito. Que A legal. tia Tati Amaral, uma bênção. Kátia ou Tati? Tati Tati Amaral? Amaral. Tá. Tati Amaral, ela é, olha, uma professora, A ela é das Belflor, antigas, viu? Não entendi. entendi. Ó, a tia Belflor tá dizendo que prefere o CD, que ela usa sempre a faixa Aleluia. Isso, é do CD número 1. Aleluia é bem utilizado, porque ele é muito alegre.
Esse seria, então, Aham, você tem o dois ela vai gostar muito, que é o Tanto Tanto, é muito bom, aham, tem saído bastante, e o que hoje as pessoas cantam muito, que é uma música muito lenta, mas fala com a família, e é fácil de cantar, tem até um vídeo que uma Assembleia de Deus cantou, mas eles ensaiaram tanto o conjunto, que ficou assim, a coisa mais linda, tem no meu Face, vira e mexe, eu mando atualizar para sair de novo lá em cima, eles cantando essa aham. música, Pequena Adoradora. É Olha muito lindo esse só. louvor. Agora, mais agitado é o Tanto Tanto e Tanto, Na tanto é Presença do lindo, Rei, né? muito bom. Aham. Ele Ô, sai bem, as Luciano, pessoas gostam muito. como é a sua rotina de devocional? Tem algo de diferente ou normal? Seu momentinho diário com Deus? Ele é normal, como nós oramos, tem muito, Uhum. como assim, eu trabalho bastante. Falar que eu estou o tempo todo em oração, as pessoas também Aham. confundem, né? A gente tem, porque assim, eu trabalho 14 horas por dia. Eu trabalho no Eita. colégio secular pela manhã, trabalho no colégio do Estado, eu sou concursado do Estado, então eu trabalho no colégio Que do área? Estado, língua portuguesa, professor e coordenador. Hum, Porque olha. agora nós temos escolas, né? A escola regular, a escola PEI, que é período integral, e a ETEC no Estado, né? Eu Aham. trabalho na PEI, a PEI ela trabalha 40 horas semanais, é exclusivo, né? Então. Então, e E, aí eu tenho o ministério no final de semana. Mas o devocional sempre tá em contato com a Bíblia, orando, né? Sempre tem aqueles pedidos uhum, inusitados durante o dia. E nós vamos estar constantemente em oração, pedindo a Deus pelo ministério e pela vida da gente, né? entendi. Como evangelista, você já deve ter lido a Bíblia toda, de capa a capa, né? Já. A É? Bíblia, Mais de uma a vez? Bíblia, olha, mais de uma vez não, completa uma e aí depois vira os livros mais comuns, né? Por exemplo, Aham. quando chega naquela parte, por exemplo, que fala de genealogia, você acaba não lendo novamente, né? Mas assim, mas Aham. ler o Velho Testamento, o Novo, ou quando você vai Uhum. ministrar a palavra, você vai estar sempre fazendo revisões. Não adianta. Um bom Legal. professor, ele precisa conhecer a Bíblia. E agora que nós estamos com o curso do e-book, que é o Instituto Bíblico Único Caminho, que é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, aí sim, nós estamos revisando a Bíblia totalmente de novo. Que legal. É, eu vou fazer para você. Ah, não, mas antes dessas perguntas, conta pra gente, já teve alguma experiência com as crianças assim, sobrenatural? Alguma experiência, um testemunho para contar pra gente, falar, nossa, essa história foi incrível, esse momento foi incrível, foi Deus agindo mesmo. Tem algum momento assim? Quando nós mudamos a nossa igreja, porque assim, as nossas crianças não têm experiência de oração. E Uhum. às vezes nós ajudamos isso, né? A gente fala, vamos lá, fica a oração do repete, vamos lá, a mãozinha e tal. Isso é para os pequenininhos, mas isso também acaba proliferando para os grandes. É. Então, teve um momento na igreja que nós mudamos esse processo de oração nos cultos mesmo, nos cultos de oração na sala, né? Nós chamamos de culto Uhum. pedagógico, mas culto de oração. Então, as crianças passaram a orar e a testemunhar de verdade. Por quê? Nós tivemos algumas experiências que nós estávamos ajudando as crianças a mentir. Como assim ajudando as crianças a mentir? Então, por exemplo, você, assim, quem quer contar um testemunho? Aí a criança levanta e fala assim, tio, eu tive dor de barriga essa semana. E aí eu orei, sei lá, e melhorei. Tá bom. Aí Ah, o meu outro quer Deus. contar. E o outro quer contar o quê? O mesmo testemunho do outro. Hum. Aí, opa, peraí, mas todo mundo teve dor de barriga, um surto da igreja de dor de barriga? Não. Aí nós temos que conversar com as crianças, parar tudo. Opa, vamos parar aqui, para a filmagem, para tudo. Vamos lá, gente. Alguém está mentindo. Claro que você não vai envergonhar a criança, mas você vai falar com a Uhum. Bíblia que é assim, olha, crianças, porque geralmente não é só um, não é o segundo que vai falar. Se tiver 50, 49 vão falar que Aham. teve dor de Todo mundo, não ah, eu foram cuidar. também, ah, eu também. Então, aí é um momento de você, não, para tudo, vamos descer aqui e vamos conversar. É onde você senta no Uhum. chão e fala a verdade para as crianças. Que eles não estão falando a verdade. Que eles estão mentindo. Uhum. Eles sabem que eles estão mentindo. Sempre E, que a gente pergunta, primeiro pecado que eles lembram, cinco pecados, mentira, e aí nós batata. conversamos, falamos, agora não.
agora nós vamos falar a verdade. E aí fomos trabalhando isso. Eu trabalhei com os professores, trabalhei com as crianças, e aí nós começamos um processo de oração. E a oração era a oração do coração. Não era aquela Senhor abençoa, amém. Era aquela oração que nós falamos, gente, a criança falava o motivo de oração, e esse motivo, uma criança voluntária, sempre voluntária, e não poderia ser a mesma, quem quer orar pelo amiguinho por esse problema? Aí começou a mobilizar as crianças a fazer oração de verdade. Porque nós trabalhamos também um tema sobre a oração, porque nós trabalhamos na nossa igreja, durante 5 anos, trabalhamos 5 temas diferentes. O primeiro ano foi louvor e adoração, o outro ano foi música, e nós fomos mudando, né? Os temas até ficar 5 anos com temas. Então, isso foi muito bom, porque nós podemos trabalhar o caráter das crianças. Então, teve um dia que eu quero contar, foi quando um dia eu estava com alguns problemas, e aí eu falei, criança, quem gostaria de orar pelo tio Luciano? E aí eu me ajoelhei no meio da sala, e teve uma tia que estava com um celular, ela tirou fotos, né? E quando você vai olhar nas fotos, eu me emociono porque é verdade, as crianças todas estavam orando. Não tinha nenhuma criança brincando nem com o olho aberto. Então, ou seja, eu falei, crianças, depois que Deus me der a bênção, eu vou vir aqui contar o testemunho para vocês. Que vocês oraram e Deus operou. Então, assim, as crianças oraram de verdade. Então, quando as crianças são ensinadas de verdade, elas praticam a verdade. Então, muitas vezes nós somos culpados. Porque nós ficamos naquela, se eu falar e não vou magoar, fala a verdade, você não precisa constranger a criança, mas você precisa falar a verdade. Aí, quando eles entenderam o processo da oração, teve pedidos de oração aí no meio também, que foi os pedidos assim, fenomenal, das crianças terem um problema em casa e elas trazerem com propriedade o problema e as crianças orarem. E Deus respondeu. Uma criança, por exemplo, ela falou, tio, eu estou com um problema na minha casa. Qual que é o problema? É que assim, tio, eu não sei nem falar. Mas fala do seu jeito. É que assim, você sabe, a minha mãe está grávida, né? Sei. Nós moramos no apartamento, o senhor sabe, né? Então, é que meu pai e minha mãe, eles estavam conversando, e aí a minha mãe está grávida, e a nossa casa é muito pequena. Não tem onde colocar meu irmão. Nós precisamos de uma casa maior. Aí eu falei, e você quer uma oração para quê? Tio, eu quero que alguém ore, que nós vamos orar aqui, tio, porque eu quero que o meu pai e a minha mãe trabalhem bastante, e nós conseguimos uma casa maior, para quando nascer meu irmão, a casa ter uma casa maior. Eu falei, tá bom, nós vamos orar para que você tenha uma casa maior, um apartamento maior. E nós oramos naquela noite. Irmã, e hoje eles moram numa casa maior com 3 quartos. Ai, que lindo. Seja, viu como Deus ouve a oração dele, né? Para criança. Sabe, que coisa linda. Renova a nossa vida. Sim, são experiências que ninguém mais vai ter. E uma oração sincera, né? Ela estava preocupada com o irmãozinho, né? Mais uma criança no espaço tão pequenininho. Né? A criança é muito sincera e Deus com certeza ouve a oraçãozinha deles mesmo. Por isso que é importante mesmo ensinar, como você falou. Né? Porque às vezes eles ficam orando aquela oração meio de brincadeira, né? E tem que aprender a levar a sério. Tá falando com Deus, então não pode inventar. E ela levou muito a sério, E o legal de tudo isso é que as crianças oraram por ela e colocaram a mão, né? Eu sempre ensinei a colocar a mão no ombro, não na cabeça, no ombro. E eles aí, as outras estendiam as mãos, fechavam o olho, e uns só oravam e outros concordavam com a oração. E eu louvo a Deus que as crianças não aprenderam isso. Tá perto do fim? Eu queria mostrar outra coisa. Tá, tem pouquinho tempo, dá para mostrar, vai lá. Então vamos lá. Mas pode mostrar. Pensando nisso, vai lá. Tem o nosso próximo livro, que é o ABC do Discipulado Infantil, que é um livro criado por nós, esse é o livro. E esse aqui é o maior, é a apostila do aluno. Olha que legal. Nós desenvolvemos esse material, eu e a minha esposa, né? Ela está aqui na capa, na contracapa aqui, ó. Nós criamos um material que são 20 lições da fé cristã. É um livro interdenominacional, onde você tem 20 lições para trabalhar a fé cristã das crianças. Por quê, gente? As crianças nossas, infelizmente, muitas vezes não sabem nem manusear a Bíblia. E aí nós queremos ensinar tudo da Bíblia, mas os princípios ele não sabe. Eu não vou dizer nem toda a Bíblia, não. Eu falo manusear a Bíblia, saber os livros da Bíblia. Não existe isso com as nossas crianças. Então nós criamos o ABC do Discipulado Infantil, que são 20 lições. E assim, por onde tem passado, né, nós temos
vendido bastante, tem saído bastante. Os tios que têm usado têm ampliado a visão do livro, porque ele não é um livro engessado. E assim, e o que eu tenho visto é que as pessoas têm trabalhado esses 20 temas, que nem eu gostaria que a APEC tivesse um material desse, infelizmente eles não têm. E eu lancei Uhum. em março deste ano, tem sido bênção esse material para a vida dos professores. Amém, que bênção. Já vou procurar o meu para comprar também. Onde a gente encontra, tio? Só comigo por enquanto. Vou A gente pedir manda pelos depois lá no correios. privado do WhatsApp. Então tá Tá bom. bom. Quem É, quiser, vou fazer umas depois dá meu perguntinhas número rápidas. também, Ah, né? Depois passa o número. isso mesmo. Quiser falar o número, pode falar, já fala aí pro pessoal. Então vamos lá, é 11, para todo o Brasil, tá 11 9 8647 9018. 11 Isso, quem quiser pedir. 8647 9018. Aí também, Uhum. perdeu, coloca lá MCI do Luciano, né? Para quem está nos ouvindo. Depois fica gravado no Instagram, não. Fica. Vai ficar gravado. Tá? Depois eu vou jogar lá no Face. Então, assim, Aham. quem estiver aí ouvindo, então entra lá no nosso Instagram, no Instagram não, nosso canal, que é o MCI Kids, se inscreve lá, nós estamos com muitas novidades para jogar lá. Beleza, maravilha. Vou fazer umas perguntinhas que agora o tio Luciano vai responder com uma palavra só, tá? Tudo que eu Aham. perguntar só vale uma palavra. No máximo duas, se for uma palavra de repente composta, tá? Vamos lá. É, Um louvor. Tanto para agradecer. Olha, é maravilhosa essa música, a gente gosta demais. Um cantor, ou cantora, ou banda. Acho que a Cassiane é imbatível. É mesmo? Um pregador. Gente, o meu antigo pastor. É mesmo? Gostava das Bom de perguntas dele, Bíblia sim. demais. Pastor Maria. Um lugar que você foi ministrar e gostou muito de conhecer. Gente, é incrível. Não tinha, não foi programado, mas aconteceu quando eu fui no Mato Grosso. Eu fui conhecer, gente, agora eu vou nem lembrar o nome. É, sabe onde tem aquela montanha? Como que chama que tem lá no Mato Grosso? Que é a Chapada dos Chapada Guimarães. lá. É lindo, Isso, né? Chapada do Maravilhoso. Guimarães. Recomendo, é incrível, é um lugar fantástico. Maravilhoso. Chegou aí no Morro dos Ventos? É um lugar Eu lindo, acho que bem eu fui. assustador, assim, na beira do precipício, mas é lindo. Só que não é aqui, tá, tio Luciano? Que o pessoal confunde muito Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Nós já fomos um estado só, mas hoje eu sou daqui mais de baixo, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, e você foi no Mato Grosso, capital Cuiabá. O pessoal confunde muito, porque só muda uma palavrinha, né? Só o Sul, Sim, é. Mas eu fui entendeu? lá na Chapada dos Guimarães, muito boa, assim, é perto da Maravilhoso, né? capital, né? Mas é lindo. É um Aham. lugar bem diferente, Muito. eu não conhecia, sinceramente, maravilhoso. Uhum. Lindo, lindo mesmo. Antigo ou Novo Testamento? Novo Testamento, Tem uma preferência? Novo. Ler a Bíblia novo, à noite ou de manhã? à noite. Um livro da Bíblia? O livro que eu mais gosto é o livro de Efésios. Efésios. Crianças grandes ou pequenas? Então, é assim, por toda a problemática, eu fico com os grandes, mas a minha habilidade maior é com os pequenos. É incrível o que as É pessoas não mesmo? conseguem fazer com os pequenos. Eu não preciso de muita coisa, basta fazer um nada, os pequenos ficam ao redor. É mais fácil de conquistar os pequenos, né? Os grandes já são mais questionadores, mais entrando para a adolescência, né? Mas não é nem Mas o pelo pessoal tem mais questionamento, dificuldade com os pequenos. não é nem pelo Ah, questionamento, é que assim, os pequenos, gente, tem gente que não consegue trabalhar com os pequenos, mas não tem habilidade. E eu não sei, eu faço aham. qualquer coisa com os pequenos, ficam quietos. É fácil. Aham. Verdade. Prefere trabalhar com as crianças no culto da noite ou na EBD de manhã? Conta à noite. Organizar uma EBF ou um congresso? Qual que dá mais trabalho ou qual é mais prazeroso? Não sei.
Aí o Congresso é mais renovador porque é complicado. Eu gosto do Congresso porque é renovador na questão da Assembleia de Deus, e a EBF é por causa Aham, da salvação. é Então verdade. Tudo é bom, né? É é, verdade. Teria mais umas perguntas aqui, mas eu vou resumir para a gente ainda deixar um tempinho para você dar uma ministrada com alguma coisinha aí para as crianças que possam ver esse vídeo depois, ou as tias que estejam assistindo, pode ser uma ideia para elas. Preparou alguma coisinha aí de 3 a 5 minutinhos? preparei uma coisa rápida que pode ser utilizado agora na pandemia, só que não pode usar o bonequinho, Ah, mas dá legal. para fazer. Então vai lá. O tempo é seu agora. Se por acaso cortarem a gente quando der 1 hora aí, eu já vou deixar agradecido antes pela participação. Deus abençoe muito. Mas acho que vai sobrar um tempinho para a gente se despedir. Tá bom? Coisa Vai rápida. lá. Ó, isso aqui é o Emanuel, é aquele projeto que está comigo, com a Flávia Egrégio, nós fizemos parceria, que é o Emanuel, que é o que está lá em Lucas, Deus conosco. Então, nós chamamos do Emanuel lá em casa. Então, veja, agora na pandemia, você não pode mandar o bonequinho, porque ele pode ser um transmissor do Covid. Mas aí Contaminado, você né? pode utilizar qualquer boneco, e não tendo boneco, a palavra Emanuel apenas. E aí você vai Uhum. trabalhar em casa com o pai a questão da palavra de Deus. Como o próprio Emanuel é o Emanuel lá em casa, Jesus lá em casa, é trazer Jesus para dentro do seu lar. Neste momento tão difícil, você pode usar o Emanuel que você tem em casa, ou somente a palavra Emanuel, porque o que importa não é nem a presença do boneco, nem a palavra, mas sim a presença do Emanuel conosco. E aí você vai usar o mais importante que você tem, que é a Bíblia. E aí você vai trazer sempre uma palavra em dizer que Jesus sempre está conosco, mesmo na hora do Covid, com Covid, sem Covid, mas que na nossa casa tem que ter o Emanuel, tem que ter o Deus conosco sempre. E é isso que nós temos que ter com as nossas crianças, é ter a presença de Jesus sempre conosco. Na hora da dificuldade, Uhum. na hora também, né, como esta, que é o momento de afastamento social, mas a presença de Deus não conta aí na questão do Covid. Tem que estar conosco. Essa não pode faltar, que é a Uhum. presença do Emanuel, que é o Deus conosco, sempre, como está registrado na Bíblia. E ele tem que estar na nossa Com casa sempre. certeza. Se ele estiver conosco, nada vai nos acontecer. E é isso que os pais devem passar para as crianças. E você, criança, que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois, ó, o Emanuel, ele tem que estar conosco. Se você não tem esse bonequinho aqui, não importa. Pode ser o seu boneco, você pode chamar ele de Emanuel, não tem problema. Mas, tio, eu não tenho boneco, escreve Emanuel. E ele também vai estar conosco. A presença de Jesus Uhum. tem que estar sempre conosco o tempo todo. E aí eu convido você a ter o Emanuel na sua casa. Esse é um projeto que nós utilizamos para as crianças ter, né? Semanalmente, é uma alegria. Nós mandamos, não pode mandar agora na questão do Covid, mas, gente, eles passam perfume no Emanuel, eles dormem com o Ai, que Emanuel, bom. você não tem noção. E é uma bênção Que porque o trabalho que lindo. nós mandamos, que é a Bíblia, o vídeo, o filme, tudo que nós mandamos, o diário do Emanuel, a coisa mais linda. As crianças amam porque é um trabalho evangelístico, mas para trazer a presença de Deus real na vida deles. Um trabalho maravilhoso. Uma ideia muito inspirada pelo Espírito Santo mesmo, né? Muito linda essa ideia. Um monte de gente passou a usar e mandar a maleta para casa, né? Com essa ideia dos pais Isso. Aí resgatarem cada os um, assim, domésticos. Foi a maravilhoso. Flávia, a Gretchen teve, né? E eu falei para ela se eu poderia utilizar, adaptando, fiz algumas adaptações, porque eu mando material, Aham. eu tenho vídeo. Eu tenho um vídeo, por exemplo, se alguns irmãos não têm, eu tenho. Por exemplo, eu tenho os desenhos bíblicos que eu mando também, e eu mando esse aqui, Uhum. ó. É um projeto evangelístico que é um livro, é um filme que não tem, ó, chamado Socorro, Amigo, Onde Está Você? É um filme lindo, falando a Olha. respeito de um amigo. E eu tenho esse vídeo, né? Eu tenho vídeo e repasso também para quem não tem. Porque se você manda um vídeo que eles já conhecem, não faz muita diferença. A hora que você levar algo diferente, é Uhum. muito bom. Esse vídeo aqui, ó, Socorro Amigo, Onde Está Você? Ele é ótimo para trabalhar com a evangelização e também já aproveitar o trabalho do É um Emanuel. filme? É um É um filme? filme muito bom. Legal. Socorro Será que a gente Amigo, encontra? de amizade, né? E evangelístico. Entendi. Maravilhoso. Tio Luciano, Deus abençoe pela participação, foi muito gratificante.
Ainda quero trazer vocês aqui em Campo Grande, um dia em nome de Jesus. E quero agradecer muito, pedir que Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, suas crianças, tá? E que a gente possa ter sempre essa parceria, essa unidade, né, entre os tios do Brasil todo, porque graças a Deus a internet tem nos ajudado a difundir o evangelho muito mais longe, né, para as crianças e para as famílias. É uma ferramenta que pode ser muito ruim, mas que graças a Deus, Deus fez a gente usar